Romanos capítulo 15 do meu tablet aqui, porque eu sou igual um senhorzinho de idade que gosta tudo bem clarinho. Meu celular é aquela luz no talo, mas nós que somos fortes devemos dar suporte, suportar as fraquezas dos fracos. A gente falou semana passada sobre isso. E não viver para agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, para a construção do ser. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras a gente tenha esperança, possa prospectar. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês concordem a uma boca, glorifiquem ao Deus e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebam uns aos outros, como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas lá atrás, pelos nossos pais. E para que os gentios, aqueles que não faziam parte da promessa, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, povo fora da promessa, que foi convidado depois. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrem todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz lá em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, nesse os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, de paz, em crença, em fé, para que vocês possam abundar em esperança pelo poder de Deus. Eu próprio, meus irmãos, estou bem convicto a respeito de vocês, que vocês mesmos já estão cheios de bondade, cheios do amor, do conhecimento, podendo consertar, admoestar, corrigir uns aos outros. Mas, irmãos, em parte eu escrevi para vocês um pouco mais ousado, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho, trazendo a boa nova de Deus, para que seja agradável a oferta aos gentios e santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque eu não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras. Não vou ficar aqui contando um testemunho de coisas que eu não vivi, de coisas que não são verdade, de coisas que não são realidades, né? Não vou virar um promotor de um testemunho falso. Teve uma época que vocês sabem que os crentes viviam um período dos testemunhos, né? Era testemunho de ex não sei o que, de ex não sei o que lá. Eu já disse para vocês que eu vi o testemunho do ex-índio, né? E vi o testemunho do ex-cover do Backstreet Boys. Eu nem sei se isso faz algum sentido. O cara é ex-cover do Backstreet Boys. Então isso também foi uma coisa que existiu. Mas Paulo está dizendo aqui que ele não vai ficar forjando nada. Ele não vai ousar dizer alguma coisa que Cristo, que por ele não tenha feito, para poder só convencer os gentios, para espetacularizar Jesus no meio daquelas histórias que estavam acontecendo no mundo greco-romano. Pelo poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado o Evangelho de Jesus. E dessa maneira eu me esforcei para anunciar essa boa nova.
não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Ou seja, eu não estou falando aqui onde os apóstolos estão falando, eu não estou falando onde já existe a pregação, porque ela já existe. Não tem que ter batalha entre nós cristãos, sabe? Se um é católico, se o outro é mais ortodoxo, se o outro é protestante, já tem um fundamento ali. E se Jesus de fato encarnou no discurso daquele indivíduo, tanto quanto na vida, a gente tem que deixar para lá essas divisões bobas, sabe? Não querer construir num fundamento onde já está escrito, sabe? Onde já foi colocado. Eu lembro de um amigo meu que ele era, segundo ele, tá, gente? Eu vou usar a palavra aqui, ó. A Pilar vai me entender. Ele era um especialista em converter católicos. Ele falava que ia na igreja católica e aí ele tinha uma autoridade tamanha que ele fazia o indivíduo se converter. Então ele era especialista em converter católicos, né? Dessa maneira ele não vai, segundo Paulo, né, se esforçar de colocar um fundamento onde já existe. O indivíduo já é cristão, ele tem o potencial de receber o Espírito de Deus, é com ele mesmo. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado, a saber, os gentios, o verão. E os que não ouviram vão entender essa mensagem das boas novas. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco quem? Com os romanos, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer na vossa companhia. Sabe essa parada? Pô, eu quero estar com vocês porque vocês são legal, é gente boa, vocês alimentam a minha esperança. Mas agora eu vou até Jerusalém para ministrar lá os santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, também devem ministrar esses bens temporais. Assim que concluído isso, havendo-lhes consignado esse fruto de lá, passando por vós, vou para a Espanha. Viu uma torada, né? E assim que concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá passando eu vou para a Espanha. E bem que indo ter convosco, chegarei com plenitude da bênção do Evangelho de Jesus. E eu peço para vocês, meus irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, gente que está tentando trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, me alegrar com vocês. E o Deus de paz seja com todos. Amém. Recomendo para vocês Febe, que é a nossa irmã, a qual é serva na igreja, que está em Cencreia, para que vocês recebam no Senhor, como convém vocês receberem as pessoas que são escolhidas, e ajudem ela em qualquer coisa que ela necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo, até eu. Saudai Priscila, Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, a quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, se colocaram em risco, e que não só eu lhes agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Saudem também a igreja que está na sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por vós. Saudai. Ele começa no processo aqui de mandando salve, né? Isso é o famoso salve, né? Vocês mandam um salve? Paulo está aqui mandando o salve dele, né? Lembra do programa da Xuxa, né? Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, especialmente para você. Não tinha isso. Então, Paulo está fazendo isso. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão. Então, até os amigos de prisão, né? Mandou o salve aqui também. Aqui estou eu mais um dia, segundo Paulo, segundo Racionais, as quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, meu amigo, meu amado.
Saudai também a Apéles, aprovada em Cristo. Saudai da família de Aristóbulo. Isso aí tem um nome incrível, né? Nunca estaria numa lata de Coca-Cola o Aristóbulo, né? A gente sabe disso, não estaria. Tá? Isso não está em discussão, né? Aristóbulo não estará na lata de Coca-Cola. Saudai a Herodião. Isso daí também tem um nome incrível, né? Meu parente, saudai-vos, todos da família de Narciso, que estão também no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa. Olha que nome maravilhoso. Trifena e a Trifosa. Nome bíblico, né? Dá para botar numa criança. As quais também trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Saudai a Ancis, olha só, Ansícrito, Flegontes, Hermes, Pátrobas, Hermas e outros irmãos que estão com ele. Saudai a Filólogo e a Júnia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e todos os santos que estão e com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com beijo. As igrejas de Cristo os saúdam. E eu peço para que vocês tenham atenção, irmãos, que vocês notem aqueles que promovem dissensões e tropeços, escândalos contra a doutrina que vocês aprenderam. Se desviem deles, saem fora deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem à própria barriga, ao próprio umbigo, e com suaves palavras e elogios enganam os corações daqueles que são mais simplesinhos. Quanto à vossa obediência, e ela é muito conhecida entre vocês, eu estou muito feliz, pois em vocês, e quero que vocês saibam disso, né, que vocês sejam sábios no bem, mas que sejam bem simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Lembra da música? Debaixo dos meus pés. É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Saúdam-vos Timóteo, que é o meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que está escrevendo para mim essa carta. Então a gente sabe que quem escreveu a carta foi quem? Tércio, que está recebendo essa carta, né? Olha que interessante, né? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. A gente sabe que quem está escrevendo isso provavelmente não é o apóstolo Paulo. É um outro mistério que vocês não sabiam, né? Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Olha o nome do indivíduo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, isso aqui é interessante da gente saber, que a gente está vendo Paulo fazendo um capítulo só de salve, né? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Essa é a carta dos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que a gente também, mais uma vez, desde que começamos, a gente conseguiu concluir, né? É importante a gente, talvez vocês nunca conseguiram parar para pensar o quanto que terminar um texto desse, né? É importante da gente começar e terminar, da gente concluir e terminar. A gente precisa pensar o quanto é importante a gente passar por essas cartas e fazer uma leitura do apóstolo Paulo, talvez diferente, né? Do que a gente tinha sobre ele. A gente vê que ele tem um olhar moderno, que ele tem um olhar libertário, mas que ao mesmo tempo ele não queria causar problema para a igreja, né?
Então, a gente vê que Paulo ele não está escrevendo de próprio punho o texto. Quem escreve o texto para ele é o Tércio, ele está ditando, né, um texto, sabe-se lá por quê, ou porque estava em prisão, ou porque estava em situação ainda delicada de saúde, mas Paulo está contando a história para alguém e o indivíduo está fazendo o papel de escriba, né? A gente vê que a gente concluiu um livro desse, de uma profundidade muito grande, e a gente vai começar agora o texto de Coríntios. Coríntios é um texto interessante para a gente, porque ali Paulo vai fundamentar alguns textos que são muito polêmicos, muito mesmo, sabe? Textos que a gente, durante algum tempo, criou, né, doutrinas e doutrinas e formação de braços da igreja, de braços religiosos, de braços do protestantismo, a partir de Coríntios, né? A gente começa com o 1 Coríntios, né? Se a gente começar com o 2 Coríntios, a gente está começando meio errado, tá? Vamos começar com a primeira carta, que na verdade é a segunda, né? E depois vamos para a segunda carta, com muita calma, com muita paciência. Hoje a gente vai ler esse primeiro capítulo para depois a gente trocar uma ideia. Ele começa a carta dizendo que ele é Paulo, que ele é chamado de apóstolo de Jesus, que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele não é um apóstolo porque ele caminhou com Jesus, ele não é apóstolo porque ele estava ali no momento em que Jesus caminhava humanamente entre seus amigos, mas é porque aconteceu alguma coisa em que ele foi chamado de apóstolo, de enviado de Jesus pela vontade de Deus. É uma coisa que não tinha programação, é uma coisa que não caminharia muito bem da gente poder dizer que ele foi alguém que teve essa vocação. A vocação de Paulo começa no caminho de Damasco. Ou talvez a vocação de Paulo, né, comece ainda quando perseguia a igreja. Ali se fundamenta, né, uma consciência em Paulo que precisa ser quebrada, né, pelo poder do evangelho. Então, pela vontade de Deus, ele é apóstolo. E o irmão Sóstenes, não Sóstenes Cavalcante, lá da nossa Câmara, né? Esse é bandido, né? Mas sim o Sóstenes, amigo de Paulo. E a igreja de Deus que está na cidade, em Corinto, num porto, num lugar onde está recebendo um movimento enorme, né? Um trânsito de pessoas o tempo todo, entra estrangeiro, sai estrangeiro, uma grande cidade, né? De muitos povos, de muita gente. Até hoje, um porto muito importante, o Porto de Corinto, né? Um lugar onde há uma troca de informação, né? Uma cidade como uma cidade de São Paulo, que você vai lá, que você vai achar os nossos irmãos bolivianos, venezuelanos, uma comunidade japonesa. Então a gente está falando de uma cidade potencialmente como São Paulo, com porto, como um Porto de Santos, com trânsito de navios, com todo tipo de público. É essa a cidade de Corinto, né? E ele está falando aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que creram na mensagem, segundo o texto chamado de santos, separados, com todos os que em todo lugar invocaram o nome do Senhor. O nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor deles e também Senhor nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Paulo, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo quanto vocês foram muito enriquecidos nele, e em toda palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Aqui a gente começa Paulo falando sobre dons,
sobre algum tipo de predicado recebido da parte de Deus, né? E a igreja vai criando uma teologia em torno disso, né? Que são os dons, né? A pessoa começa a querer saber, igual no Harry Potter, né? Qual é a escola que ela é? Eu sou de Sonserina, eu sou de Grifinória, da onde que eu sou, né? Então qual é o meu dom? E aí o indivíduo dentro desses ambientes missionais quer virar Power Ranger, né, mano? Ele quer virar o Power Ranger, ele quer saber qual é o anel do poder dele, se é o fogo, terra, água ou coração, como que ele vai invocar o Capitão Planeta, né? Então se cria uma teologia, se cria um pensamento teológico, porque entra aqui na jogada, né, os dons, os carismas, né? Então aqui, meu irmão, a galera da missão tem que ler o texto de Corinto, tem que ler junto com John o texto de Corinto que vai acabar a palhaçada, a bobagem, a bobeirinha, sabe? Aqui começa esse papo dos dons. Paulo está dizendo que não falta dom para ninguém lá em Corinto. Todo mundo tem dom, todo mundo tem carisma, todo mundo tem os predicados de Deus, né? Está dizendo que está esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses dons que não faltam, eles esperam a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a qual vos confirmará também até o fim, para vocês serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual vocês foram chamados. Para quê? Para comunhão. Para comunhão de quem? Do seu Filho. Quem é? Jesus Cristo. Eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês digam sempre a mesma coisa, que vocês tenham conformidade, que vocês sejam unânimes, que vocês caminhem num único sentido e que não haja no meio de vocês briguinhas, picuinhas, bobeirinhas. Antes, vocês sejam unidos em o mesmo pensamento, em um mesmo parecer, na mesma carta que vai dizer que há uma divergência, uma diferença, uma quantidade de dons, diz também, olha só, que eles sejam unânimes, que eles falem a mesma língua, que eles digam a mesma coisa. Mas, meu Deus, então ferrou. São tantos dons diferentes, são tantas capacidades diferentes, são tantos predicados, qualidades diferentes. Como que esse indivíduo, como que essa igreja vai conseguir, de alguma forma, falar a mesma língua? Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Agora fofocada, né? Fofocada, família de Cloé, aquele povo fica na janela. Adoro uma fofoca. Aí já foram logo bater para Paulo, né? Que estava tendo briguinha na igreja, que estava tendo problema na igreja, né? Então essa família de Cloé aqui é uma família de fifi, de fofoqueiro, né? E aí a gente vai continuar. Quero dizer isso, que cada um de vós diz, eu sou mais de Paulo, né? Eu gosto mais de Paulo, eu tenho um jeito mais parecido com Paulo, meu jeitão é paulino, né? Meu sobrenome é Paulada. E o outro vai dizer, não, 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 não. Eu sou de Apolo, eu gosto mais de Apolo. Apolo tem um discurso irrepreensível, tem uma forma de falar que a gente consegue compreender, é um cara que se explica muito bem, que tem uma retórica muito afiada, e o outro vai dizer, não, eu sou de Pedro, eu sou de Pedro, eu gosto de Pedro, eu gosto de Cefas, e outros vão dizer, não, eu não sou nem de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Cefas, eu sou de Cristo. Esses dias fui na loja americana com a minha filha, falei, filha, ela estava escolhendo Fine, aí eu peguei o Fine que eu gosto, que é o mais azedinho, falei, filha, adoro esse aqui, ela adorar só a Deus. Falei, obrigado, minha filha. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados no meu nome, para vocês não ficarem falando bobagem. Eu fui batizado em nome de Paulo. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, eu não sei se eu batizei algum outro. Paulo falou, perdi as contas. Não estou lembrando. Porque Cristo me enviou, não me enviou para batizar pessoas. Paulo já está dizendo aqui, cara, que não era o ministério dele.
Ah, mas todo mundo vai. Não, mas Deus não me enviou para batizar, mas me enviou para evangelizar. Aqui a gente já quebra a doutrina dessa ideia de batismo, né? Porque Paulo está dizendo, ó, comigo não tem muito isso, não. Eu prego o evangelho. Não em sabedoria de palavras, não é com discurso, não é como diz o Caio Fábio, com logorreias. Mas eu vim aqui, cara, para que a cruz de Cristo não fique à toa, não se faça vã. Porque a palavra da cruz é uma doideira para esses que estão morrendo. Mas para nós, que somos separados e salvos, essa palavra é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria daqueles que são sábios e vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Porque, cara, onde que está o sábio? Onde que está o escriba? Onde que está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus uma doideira a sabedoria desse mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus, coube a Deus salvar os crentes pela loucura que é a pregação do evangelho. Porque os judeus estão pedindo um sinal. Os judeus querem ver alguma coisa. Os judeus querem compreender a partir das profecias. Os judeus querem correlacionar um objeto da Torá com aquilo que deveria ser o Messias. Então, os judeus pedem um sinal. Já os gregos, já aqueles que são do refino da cultura, aqueles que são de uma sabedoria ímpar, eles estão buscando sabedoria. Um quer um sinal, o outro quer sabedoria. Mas Paulo diz: olha, mas a gente prega a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus, porque se alguém é crucificado, esse alguém ressuscita, ele está ferindo principalmente processos e estatutos da forma com que eles leem a Torá, que eles compreendem a Talmud. Então isso vira um escândalo, é uma pedra de tropeço para os judeus, porque não creem, mas é loucura para os gregos. Loucura porque ninguém ressuscita também para os gregos. É uma loucura a gente pensar que alguém vai desejar, pela sabedoria do coração, morrer ou minimamente aceitar como uma ovelha calada, não vai se defender. Então, isso é uma loucura para os gregos, que estão pensando o tempo todo na sabedoria. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, o devaneio de Deus, o caminho mais estranho que Deus, de alguma forma, nos coloca, é muito mais sábio do que os dos homens. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força dos homens. Porque vocês estão vendo, irmãos, que a vossa vocação, que o vosso caminho, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu aquilo que o Charlie Brown Jr. fala, que só os loucos sabem. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Eu não estou falando do Biruta, do Lelé. Eu não estou falando do cara que fala patiu, patiu, pachanga lá, aquele pastor. Eu não estou falando isso, porque isso não é loucura. Isso é idiotice. Isso é burrice. E quem segue aquilo ali está fadado a caminhar num caminho semelhante a esse. Patiu, 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 pachanga. Um monte de gente batendo palma para isso. Olha que coisa legal, né? Não estou falando disso. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Para quê? Para confundir, para fazer fugir dos caminhos, para poder contornar as coisas sábias. E Deus escolheu coisas fracas, gente fraca,
categorias de pensamento que, se colocando diante de uma filosofia robusta, é frágil. Mas ele fez isso para confundir as coisas que são chamadas de fortes. Mas não são. E escolhe as coisas que ainda não são, os projetos, o futuro, para confundir aquelas coisas que são, para aniquilar essas coisas, para que nenhuma carne se glorie diante dele, para que ninguém fique aí falando, pô, cara, porque eu sei muito, Deus vai me usar. Não, Deus escolhe as coisas loucas. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Só até aqui, meu povo. A gente começa o apóstolo Paulo dando as suas últimas saudações para o povo romano, dando o famoso salve. A gente vê que é alguém com uma característica de lembrar das pessoas, de lembrar dos amigos, é igual o programa da Xuxa, como eu disse, é um beijo pro meu pai, para minha mãe, especialmente para você. Paulo dando seus salves finais. E a gente vê o apóstolo Paulo começando, isso não é um texto ordinal, ou seja, a gente não está lendo os textos que foram primeiros escritos, a gente está lendo na ordem que se apresenta na Bíblia, tá? Senão a gente teria que estar lendo 2 Tessalonicenses, depois 1 Tessalonicenses, e a gente teria que estar seguindo uma outra ordem, né? Mas a gente está seguindo na ordem da Bíblia porque faz bem, né? E a gente vê Paulo introduzindo o texto à igreja de Corinto. Como eu disse para você, é uma igreja com muitos estrangeiros, com uma intersecção com a cultura vigente do Império Romano, com a forma de pensar do Império Romano, com essa ideia cosmolita, né, de que o mundo, né, e de que as coisas estão unificadas, né? Então, nesse porto aqui eu encontro gente de tudo quando é lugar, da Arábia vai vir aqui muito mais ao norte, aqui do Líbano, aqui a gente vai ter gente que vem da Itália, a gente vai ter um porto enorme com um monte de gente que cabe um cosmo inteiro. Então a gente também tem uma cidade pujante, a gente tem um grupo de pessoas que estão apelando para a sabedoria, para a forma com que as humanidades tratam as ideias filosóficas, tentando trazer alguma confusão para aqueles que creem. Paulo está falando, ó, essa gente não sabe de nada. Não sabe de nada. Primeiro, quem sabe de alguma coisa não está tentando confundir ninguém. Quem sabe de alguma coisa crê até o final na cruz de Cristo. E Cristo usa essas coisas loucas, as coisas que não são, as coisas fracas, as coisas vis. Parece o Malafaia falando o dia do Bolsonaro, né? Quando ele faz esse discurso, ele bota a mão no Bolsonaro que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas vis, as coisas. A gente fica pensando, é fã ou hater, né? Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, que dentro de uma sociedade pujante, em conhecimento filosófico, em conhecimento particularmente das válvulas e dos escapes, né, teológicos, alguém que tinha muito conhecimento. Então a gente está falando, ele falando para Romano, né, e agora falando para Corinto, um lugar que é uma cidade, uma grande capital, onde esfervescia o conhecimento de toda uma nação, de todo um continente, que traçava por ali o seu caminho. E Paulo está falando, cara, Deus escolheu as coisas loucas. Essa questão muito cartesiana da existência, essa existência muito regrada e certinha, não faz de forma nenhuma com que Deus tenha olhado com muito mais apreço para esse grupo, para esse segmento. Porque Deus escolhe as coisas fracas. E quando a gente pensa que Deus escolhe as coisas fracas, né? Aí você imagina, pô, então eu tenho até uma chance, né?
Eu começo a ter uma chance maior. Se Deus escolhe as coisas vis, eu já começo a ter uma chance maior. Se Deus escolhe as coisas que não são, então eu tô já, cara, quente pra caraca. Esse Deus pode ser o meu Deus, né? Esse Senhor pode ser o meu Senhor. Se ele escolhe as coisas que não são, você imagina, eu já não sou nada mesmo, então ele pode me escolher, né? Mas não é só um discurso motivacional do apóstolo Paulo, né? Mas porque tem um detalhe muito importante. A igreja em Corinto é uma igreja que cresceu, que foi sustentada, né, por aqueles que eram marginalizados historicamente dentro dessa sociedade. Porque toda sociedade que cresce, que se expande, ela gera um resquício, ela gera de alguma forma um refúgio, que é aqueles que não conseguem se enquadrar no padrão, né? É os marginalizados. E grande parte, historicamente, da igreja de Corinto era feita por prostitutas. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, quando Paulo vai dar alguns conselhos para a igreja. Então, essas irmãs queridas, né? Essas trabalhadoras da área, o pessoal que tinha lá o Privacy, né? Lá da época do Corinthians, né? Que tinha, né? Fazia os seus serviços e prestavam serviços amorosos, né? Profissionais do amor, né? Essas eram grande parte as trabalhadoras da igreja. Então o apóstolo Paulo já está falando e está gerando um discurso para essas que eram maioria naquele lugar, que eram gente que de alguma forma era socialmente marginalizado. Marginalizado não é que era transformado em marginal, mas que eram jogadas à margem da sociedade. Então a gente precisa entender que quando ele fala das coisas que não são, das coisas que são vis e que Deus as escolheu, é uma abertura de porta da graça para essas pessoas, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, né, pobre da roça, meus cadernos eram tudo cagado de galinha, tudo desencapado. Pô, teve um dia que o livro didático da escola, que era a letra M, eu lembro até hoje. M era o M de macaco, né? E a galinha cagou em cima do M de macaco. Fui apagar a merda da galinha com borracha, rasguei a porcaria do livro, e eu cheguei com o livro rasgado na escola, e a professora perguntou: que é isso? Eu falei, a galinha cagou. Ela, mentira. Eu falei, é verdade, galinha cagou, cara. E os meus cadernos eram tudo zoado e ficava na beira do fogão a lenha e pegava fumaça. Eu chegava com cheiro de defumado na escola, de bacon, porque o fogão a lenha era dentro de casa, aquilo era um inferno danado. E aí tive uma professora chamada Ana Lúcia, que ela viu, ela perguntou: por que que seu caderno tá zoado desse jeito? Por que que tá bagunçado desse jeito? Eu falei, eu não sei, professora. Por que que seu caderno tá desse jeito? Eu não sei, professora. Ela pegou meu caderno na hora do intervalo, ela levou para a sala dos professores, ela encapou meu caderno, colou um adesivinho no meu caderno, bonitinho. Sabe-se lá onde ela conseguiu essas coisas, um contact, eu lembro que era um contact branco, sabe? E colocou lá, cara, e aquilo fez toda a diferença na minha vida, né? Porque meu caderno era zoado, o meu livro didático cagado de galinha, fez toda a diferença na minha existência. Alguém dentro do campo educacional, de alguma forma, mostrar que se importava comigo, sabe? E o que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele está abrindo todos esses precedentes, quando ele está falando das coisas loucas, das coisas vis, você pode estar imaginando uma coisa, mas o que o apóstolo Paulo está falando é essa quantidade de puta na igreja em Corinto é uma forma de testemunhar o amor de Deus por essas pessoas. É o amor de Deus invadindo essas pessoas, fazendo aquilo que todo mundo vê de forma vilanesca, né? Possa de alguma forma representar, se converter, se dobrar a cruz e dar o testemunho de que de fato o evangelho ele não escolhe aquilo que está milimetricamente dentro dos conceitos morais e da moralização que a sociedade pede, mas o evangelho escolhe aquilo que ele quer, inclusive as coisas loucas, as coisas vis. Assim como a professora Ana Lúcia, esses dias encontrei com ela na rua, ela não me reconheceu de jeito nenhum, e eu falei para ela o que ela fez, e ela não lembrava daquilo que ela fez, o que me lembrou
do Evangelho, né? De quando aqueles que acolheram dizem: Senhor, mas quando foi que eu fiz isso? Quando foi que eu alimentei quem estava com fome, que eu dei de beber a quem tinha sede, que eu vesti quem estava nu, que eu visitei quem estava preso? Aí o Senhor diz: cara, toda vez que vocês fizeram para um desses meus pequeninos, aquele que faz o bem e que transforma a vida numa rotina de bondade, nem lembra daquilo que está fazendo, porque aquilo faz parte do ser, não faz parte da vida. É um caminho que esse indivíduo tem na existência. Então ele nem lembra quando faz o bem. Como a professora Ana Lúcia não sabe o quanto que ela me fez o bem, né? É, e aí, obviamente, a gente bateu um papo muito rápido, tomei um cafezinho com ela, mas pude lembrar, cara, da bondade que ela me tratou e quanto que isso foi importante. E como quando nós olhamos para a sociedade, até mais quando a gente olha para a nossa própria família, né? O quanto que quando a gente responde com amor, responde com afeto, responde de forma branda, o quanto que a gente pode mudar a rotina, a forma de pensar e o jeito de alguém, né? O quanto que a gente olhar aquilo que ainda não é como se já fosse, a gente tratar com respeito aquilo que todo mundo deteriora, o quanto que isso pode de alguma forma fazer sentido para a vida de alguém. É o que o apóstolo Paulo, que os nossos irmãos que abraçam árvore, está falando que é machista, né? Que é misógino. Você não vê absolutamente nenhum desses irmãos tratando com dignidade alguém que servia a deuses pagãos, como a gente acabou de ler dos nossos irmãos romanos. Você não vê essa dignidade. Você não vê Paulo fugindo da cadeia enquanto os guardas vigiavam. E não, a gente vai ficar aqui. A gente não quer que vocês sejam punidos. Se fosse qualquer um irmão desse daí, meu irmão, ia ter o cancelamento, né? Iam fazer um cancelamento com os guardas da prisão. Vamos cancelar eles no Instagram, né? A gente não pode fugir, vamos cancelar eles do Instagram. Se fossem os irmãos que abraçam árvore, né? Então, os irmãos que abraçam árvore, eles nunca iam dar espaço para alguém que veio de uma categoria de pensamento muito rebuscado, mas que estava errado no seu caminho, que de alguma forma se encontrou com Jesus ainda enquanto suspirava, segundo o apóstolo Paulo, né, acusações e trazia, né, autorizações para perseguir um povo. A gente nunca ia ver ele de alguma forma é, fazendo da mesma forma que o nosso amigo apóstolo Paulo. E esse amigo apóstolo Paulo é o cara que eles chamam de machista, disso. Esses dias foi muito bom, eu estava conversando com uma irmã dessa, né? E ela disse o seguinte: ela disse que possivelmente Paulo não era nem convertido ao evangelho. Eu falei: meu Deus do céu, agora me lascou inteiro. Quer dizer que Paulo não é convertido ao evangelho. Não, porque o que ele diz não é papo de quem é convertido. Eu falei: putz, é o poste mijando no cachorro todo tempo. A gente precisa se refazer. A gente precisa se redescobrir como crente, cara. A gente está pegando um cara lá do século I antes de Cristo e a gente está trazendo vícios e instituições que demoraram séculos para se estabelecer e pegando um cara de 50 anos de idade no primeiro século e aplicando para ele essa mesma condição, achando que ele tem que estar pronto, que ele já tinha que ter lido Simone de Beauvoir, que ele tinha que ter lido Paulo Freire. É uma idiotice de forma tola, estúpida. Isso é estupidez, gente. Isso aí é estupidez. Quando o indivíduo vem falar do apóstolo Paulo, lá do primeiro século, né? Alguém que acolhia as pessoas que toda a sociedade discriminava, desprezava, desrespeitava. E aí a gente fala: não, fulano é machista, e categoriza ele, e fica um monte de abraçador de árvore batendo palma, a gente acaba, de alguma forma, fazendo um desperdício de um indivíduo que é crucial. Ninguém aqui, deixa eu contar para vocês, é um segredo, tá? Ninguém aqui, ninguém, nem eu, nem nenhum de vocês que estão aqui, ouviria a palavra graça se não fosse pelo apóstolo Paulo. Ele cria o conceito.
A realidade já existia? A realidade existia. Sempre foi pela graça, segundo o texto, né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse culpa, já havia redenção para a culpa. Mas o termo que categoriza quem cria foi o apóstolo Paulo. Quando a gente fala de graça, 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 tira Paulo que você não tem graça. Não tem a categoria de pensamento, mesmo que já houvesse internamente dentro da humanidade que é convertida a Jesus, a intenção de acolher aquele que não merece, de perdoar, né, de maneira incessante. Então, crendo que só se perdoa o imperdoável, porque o perdoável já está perdoado há muito tempo. Então, a gente precisa entender que esse cara foi fundamental. E ele caminha ali no texto de Corinto, vai começar a nossa jornada em Corinto, categorizando, e eu estou dizendo para vocês que ele está falando sobre coisas vis, sobre coisas loucas, ele está falando de uma igreja, né, de forma maioral, né, de funcionárias e serviçais do sexo, tá? Isso acontecia em Corinto, isso é uma realidade, era um comércio extremamente rentável naquele início, porque a gente está falando de um porto, né, dos comerciantes que ficam meses e meses dentro de um navio sem ver mulher. Então, no porto de Corinto, ali muito perto, até hoje, se você for fazer uma visita, né, você tem o que é chamado de pórtico, né, e ali no pórtico ficavam as mulheres oferecendo os seus serviços. Daí que a gente tem a palavra, né, que vai identificar a ideia de imoralidade sexual, né, que a gente vai chamar de porneia, né? Essa palavra vem desses pórticos, né? Que de alguma forma eram os lugares onde davam a localização. Ó. Você quer a Casa da Luz Vermelha? Tem um lugar que chama de Inferninho, né? Que é Inferninho é ali, ó, né? Aí você vai lá e aí estava já, né, dentro de uma estrutura de cimento, de pedra, e você tinha ali o ponto de localização daquelas mulheres. Então, isso é a forma com que eles reconheciam naquela época. E a igreja de Corinto é uma igreja assim, tá? Então, quando a gente está falando da igreja de Roma, a gente está falando de uma igreja de sabedoria, de conhecimento, de um pensamento filosófico rebuscado, de um pensamento mais sofisticado. E quando a gente fala de Corinto, a gente está falando de uma igreja que está cheia de dons, segundo o apóstolo Paulo, cheia de dons. Olha só o que ele está falando. No meio daquela loucura toda, se manifestavam todos os dons, tá? E no meio daquele povo vil, no meio daquele povo louco, no meio daquele povo que ainda não era, se manifestava aquilo que era, aquilo que de fato fazia sentido, que era crucial para aquela caminhada. Então, a gente vai começar a ver a igreja nascendo no meio da merda. É basicamente isso. Se eu pudesse trazer um título, né, é Corinto, a igreja no meio da merda. Porque ali você vai ter pai, questões de pai e filho, filho comendo a madrasta, é só loucura na igreja de Corinto, irmãos. Eu não tô brincando com vocês, não. Ali o bicho tá pegando. Tá um filho comendo a mulher do pai. A gente vai ver daqui a pouco que eles estão deixando as pessoas morrer de fome na hora da ceia. E é a igreja que não falta dom nenhum. O povo morrendo de fome na hora da ceia. O povo não tá comendo, tá indo pra ceia só pra comer e ficar bêbado. Estão ficando bêbado no culto, cara. Vocês estão entendendo? A gente vai chegar lá. O pau vai torar. Então a igreja está nascendo no meio da merda, no meio do caos. E Paulo não traz esse senso moralizador de forma nenhuma. Quando ele vai tentar ser moral e ser moralista, né, ele vai por caminhos tortuosos. Então a gente vai ler, né, futuramente nos próximos dias, a carta de Paulo, né, vamos tentar abreviar ela, para ver se a gente chega, pelo menos até o final do ano, no Apocalipse, que não será lido por causa do Dinho, tá? A gente nunca vai ter um estudo de Apocalipse por causa do nosso irmão Dinho, porque ele só vai vir no Apocalipse. Do dia que ele vir no Apocalipse, eu vou quicar ele da sala, tá? Ele só quer saber de polêmica, Apocalipse, volta de Jesus, chifre, besta. Não vai ter, tá? A única besta que vocês vão ver aqui sou eu. Não vai ter outra diferente, ok? Então, é isso, meu povo. Vou abrir espaço caso vocês queiram conversar, trocar uma ideia sobre o nosso assunto de hoje. Depois nós vamos orar e cada um vai para o seu canto, até porque o Fluminense, né, venceu, né, vence o Fluminense com o verde da esperança, e a gente sabe que o time que espera sempre alcança. Então, Merecia
Merecia a bebidinha duvidosa pra comemorar, né? Cara, eu vou te falar, eu tava tão nervoso com esse jogo que eu nem comprei uma bebida duvidosa, mas eu fiz milho cozido, né? Que é quase a mesma coisa. Já é alguma coisa interessante já. Então, eu comprei pinhão também. Aqui tem muito pinhão por conta, Pinhão né? Aí também? também, né? Oi? Eu não sabia que tinha pinhão aí. Por isso que aquele dia que Tem você pinhão pra postou a foto caramba, do... rapaz. Comprei também, mas não fiz, não. Então, você lembra quando você postou a foto da Araucária? Eu perguntei, você tá aqui? É, porque Que eu tem achei que aqui. era daqui, pô. Não, muito pinhão, cara. Aqui tem muito. Aí te compra aquilo aqui, uma quantidade doida. Eu comprei agora, tá lá na geladeira. Não fiz, porque eu fiz o milho primeiro, que o milho tá mais antigo na geladeira, que as coisas começam a brotar na minha geladeira. É incrível, gente, sabe? Eu tô com uma cebola que virou uma rama de cebola. Achei lindo. Eu não tô até com pena de comer a cebola. Porque ela já tá Tá dando uma tudo rama, lindo, né? cara. Ela tá se fazendo ali uma paternogênese dentro da minha geladeira. Tá virando uma outra cebola já. Então eu tô muito feliz com ela. Não quero nem comer ela, que tá dando uma rama linda. Eu vou comer essa cebola, tadinha. Tá com uma folha verde maravilhosa, sabe? Então, as coisas estão brotando na minha geladeira. Teve uma batata doce que brotou também, sabe? Então eu tô achando ótimo, né? As coisas da minha geladeira brotam. Ali é a vida, né? Ali é Deus realmente fazendo as Tem um coisas. bioma cheio de bactérias ali já. Tá tudo bem, cara. Ali tá tudo certo. Eu comi um milho cozido bem gostoso, mas salgueiro demais. Vai escacetar a minha pressão, mas tá tudo bem. Deus é mais na minha vida, né? Então, mas vou fazer pinhão por causa do frio, né? Vou Bom cozinhar demais. bastante o pinhão. E aí tem até doce de pinhão. Eu comi nos lugares aí o doce de pinhão. O doce eu não sabia, não. Tem. Nossa, não é bom não, tá? O doce não é gostoso não, mas o pinhão é bem bom. Vou tirar foto para fazer inveja para vocês que não tem pinhão na região de vocês. A gente tem. Já fez farofa de pinhão com bacon? Já comi, cara. Eu comi aí em Curitiba, mano. É bom, hein? Eu fui numa churrascaria que tinha a farofa de pinhão com bacon, os pedacinhos de bacon crocante, gostoso. Tem uma churrascaria no centro, perto do Batel, que eu fui, que você paga um valor, que eu não lembro quanto valor que era, mas era muito caro, tá? Tipo, caro. E você come tudo que você quiser. Então tem um negócio só de frios, tá ligado? Tu come tudo. Aí tem japonês, se você quiser, aí tem churrasco. Os caras vão ir na tua mesa tentando te entupir pra tu passar mal, tá ligado? E ir embora rápido. É o Batel Oi? Grill, não é? Batel Grill? Eu acho que é esse mesmo. Batel Grill. E aí eu achei a farofa de pinhão lá. Tinha farofa de pinhão com bacon. É bom. Gostei bem, gente. Aconselho, tá? Quando vocês forem em Curitiba, comam lá. Comam no Carlo e no Batel Grill, que é a parada boa. O Carlo também eu gostei pra caramba. Tem um mignon lá com macarrão. Eu tive que depois trabalhar 2 meses para pagar a conta do restaurante, né? Mas tá tudo bem também, que Deus abençoa, né? O cartão de crédito estourou, não paguei, tô devendo no banco, só foi um jantar lá que eu tô devendo pro resto da vida. Mas Deus é mais. Wallace, meu irmão, diga. Boa noite a todos e todas. Então, ontem, né, houve a solenidade da Igreja, né, católica do martírio, né, dos 2 apóstolos, que é Pedro e Paulo, que virou praticamente nosso santo padroeiro daqui, né? Assim, percebi que John, esse pastor aqui que tá querendo, que gosta de converter os católicos ao protestantismo, meu Deus do céu, Deus me perdoe, mas se esse cara aparecesse comigo, ele ia ver só, ele ia ouvir um poucas e boas. Mas, enfim, então, na leitura, né, eu percebi que a comunidade, né, cristã de Coríntio tinha problemas digamos, tinha uma certa adversidade, né, tinha muitos problemas em ter um consenso, sabe? Tipo as igrejas evangélicas, tipo, uma é descendente da outra. Hã? Exatamente igual, meu irmão. Só a igreja católica que tenta ser uma igreja, ser mais unida, sabe? Mais ter ou pouca menos, desigualdade. no Wallace também, né?
Assim, tem os tradicionalistas que querem, digamos, quer causar separação. Os tradicionalistas que não aceitam de jeito nenhum o Concílio Vaticano II, só quer ver do passado e ensinar o padre a rezar a missa. E vive enchendo o saco do bispo para que tenha aquela missa tridentina que chamam carinhosamente de missa de sempre, sendo que foi inventada em 1570. Enfim, como é? Cara, não sabia que essas prostitutas estavam na comunidade de Coríntios. E elas eram diaconisas, tornavam diáconas. Elas vão servir a igreja já já, né? Inclusive, Paulo vai falar, ó, vamos cobrir a cabeça, todo mundo, para a gente preservar essas irmãs, que elas tinham que raspar a cabeça, era muito comum terem que raspar por conta dos piolhos, né? Então ninguém sabia que era prostituta, que não é se toda mulher cobrisse a cabeça, né? Então era um conselho que Paulo dava, né? Para poder acolher essas irmãs. Assim, tipo essas diaconisas, elas serviam no altar junto com na liturgia. É porque a gente imagina ainda algo muito institucionalizado, sabe, Wallace? E era tudo muito mais simples, né? Eles celebravam a ceia do Senhor, que era o dia de comer e beber, sabe? Dividir a comida. Então juntavam o povo que tinha dinheiro para comprar comida, comprava comida e todo mundo comia naquele lugar. A gente está falando de um povo que passava necessidade, né? Está falando de uma ralé. Assim como o Gessé de Souza, que vai usar, né, esse termo ralé, né? Vai falar aqueles que estão abaixo da classe econômica mais baixa que a gente conhece. Então, tinha um povo ali que era, de todas as formas, oprimido, né? Tanto socialmente como economicamente. Então, a igreja servia, né, alimento para essas pessoas. Então, era uma devolução de dignidade de maneira integral, né, para o ser. Então, é assim que funcionava. Essas pessoas serviam. Por que eram as prostitutas que serviam possivelmente? Porque é quem tinha na igreja. É simples assim. Caramba, era bem inclusiva essas primeiras comunidades. Todas eram, né? Sem carregar nome de nada, sabe? Sem carregar sigla de nada, sabe? Eram porque eram sem dizer que eram porque o evangelho já colocava eles nessa condição. Tá, valeu. São Paulo, apóstolo São Paulo, rogai por nós. Amém, meu irmão. Um santo bem progressista, né? E visto pelos progressistas como alguém fora do eixo dos abraçadores de árvore. O santo padroeiro do time do São Paulo. Pô. Esses dias eu recebi um convite da igreja que abraça a árvore, cara, achei interessante. Fizeram um abraçaço no Jardim Botânico do Rio. Eu falei, pô, estão sem nada para fazer mesmo, né, cara? Tem ninguém para cuidar mesmo, não tem uma pessoa para pregar, vão abraçar a árvore. Mas alguém, meus queridos, que deseja perguntar, falar? Uma coisa rápida, John, essa questão dos escolhidos, é daí que começa a vir a teoria dos separados do presbiterianismo, que começa lá com Calvino? Predestinação é um termo de Paulo, né? Mas ele está se baseando numa ideia da escolha que Deus faz pela raiz abraâmica, né? Uhum. Então ele vai dizer que há uma determinação que aquela descendência ocupe um espaço de terra, né? E aí vai dizer que ele predestinou, ou seja, destinou antes do acontecido. Não tinha acontecido ainda e Deus determinou que aquilo acontecesse. O que é diferente do determinismo teológico. Então, a predestinação vem pelo ponto de vista do processo histórico, em que a gente vê que Deus fez uma promessa para alguém e tudo veio correndo em circunstâncias dentro do ambiente que a gente chama de tempo, que culminou naquela conclusão, naquela promessa, ok? Isso, segundo o texto, é a predestinação. O determinismo teológico é dizer, se uma vez salvo, sempre salvo. Isso não tem muito sentido. Que tem alguém que é separado para ir para o inferno. Então Deus separou a criancinha aqui, o Manuelzinho, o Enzo e a Valentina, que estão aqui brincando, jogando bolinha, mas o Enzo no final vai para o inferno e a Valentina também. Isso é burrice, né? Isso é determinismo teológico
né? Não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou, em primeiro lugar, né? E não tem nada a ver com aquilo que o apóstolo Paulo faz, que ele está replicando. Entenda, o apóstolo Paulo não está inventando uma doutrina. Ele está usando, na verdade, um pensamento que o judeu já tinha acerca do destino de uma nação. Que nação é essa? Dos descendentes de Abraão, dos nossos irmãos semitas, né? Em que Abraão tem ali determinado em que os seus descendentes ocupariam uma faixa de terra. Inclusive, aquele que era o bastardo também ocuparia uma terra. Tem até um destino para esse bastardo, né? E que vai ocupar as terras do deserto, né? Então, isso é o conceito de Paulo. O que a gente faz é determinismo teológico, né? Dizer que não, Deus fez os vasos de honra e de desonra e fez até o ímpio pro dia da justiça, do juízo, né? Isso é bobagem, né? Isso não tem nada a ver. É você a pegar e falar assim, não, querido, olha, a sua filha, ela foi determinada, né, antes da fundação do tempo, para cair dentro de um vulcão e por conta de uma negligência, da falta de celeridade no processo de resgate, que ela morresse da beira do vulcão. Vai lá agora, lá em Niterói, na missa de sétimo dia dessa menina, e conta isso pro pai dela. Vai lá. Fala assim, olha, Deus predestinou, tá, a sua filha para morrer de frio, fome. Fala, conta para eles. Vai lá, né, no desastre que a gente teve há pouco tempo lá na Índia e fala para um pai daquele lá, fala assim, teu filhinho, tá, que estava aqui, que você criou, foi destinado por Deus para morrer explodido aí nesse acidente de avião. Vai lá, né, em Mariana, né, e fala que aquele desastre lá, aquela criança que estava com a garganta cheia de lama, foi uma determinação de Deus que ela morresse lá. Não, nada, isso é a gente que faz. Ou é falta de celeridade no resgate, ou é alguma falha mecânica em alguma coisa, ou é um desastre natural que poderia ser de alguma forma evitado se cumprisse protocolos que são determinados pela justiça. Então não tem nada a ver com Deus e tem tudo a ver com a gente na maior parte. Então, mas Deus não fez nada disso. É a gente que está destruindo a natureza, é a gente que não tem celeridade para resgate, para cuidar, para amar, é a gente que de alguma forma constrói equipamentos e, por falta de manutenção, faz com que aquilo exploda no ar, ou tem alguma. É a gente. Tem Deus, né, determinando absolutamente nada, né? Então, a predestinação tem a ver com como que nós olhamos no fenômeno do tempo, a forma com que Deus coordenou a história da salvação de um povo. A predestinação dos presbiterianos é determinismo teológico, que não tem nada a ver com uma determinação de Deus, né? Mas, na maior parte das vezes, tem a ver com a nossa falta de sensibilidade à dor dos outros, que vai gerando e descarrilhando o trem. Entendido. E até esses dias eu tava pensando, né? Sempre que a gente vai num velório, no enterro, a gente não sabe a vontade de Deus, mas se aconteceu é porque era. E realmente não, né, cara? Porque toda hora que você vê desgraça, não, era a vontade de Deus. Noite, mano. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Assim, se Deus ficasse ali o tempo todo com as cordinhas ali, minha vontade, vou matar esse aqui. Pá. É um pouco tolice, né, cara? É um pouco infantil, sabe? Eu acho que nessas situações o ser humano, principalmente de desastre, o ser humano fica tão, principalmente quando a gente vê jovens morrendo, essas coisas todas, a gente vê que as pessoas ficam tão abaladas com a situação que elas acham que precisam dizer alguma coisa, sabe? Aí quando vai dizer alguma coisa, mas é da vontade de Deus, né? Ou, mas não sei se é. Isso é tudo bobagem. Só a gente morre o tempo todo por todos os motivos possíveis. Sabe? Todos os motivos possíveis. Não tem nenhum tipo de sentido nisso. Eu estava falando esses dias de um cara que sempre dormia aqui perto do viaduto. Eu já tinha conseguido abrigo para ele, mas como ele era viciado, enfim, gerava muito transtorno lá no abrigo. Aí voltou a dormir perto do viaduto, né, cara? Aí conseguiu uma igreja que levasse ele para um centro desse
de recuperação, ele foi para o centro de recuperação, passou 6 meses lá, estava limpo, estava trabalhando aqui na feira, num lugar que vende caldo de cana e pastel, tinha conseguido alugar uma casa, ficou vivendo 18 anos na rua, vivo, vendendo pastel de cana, morreu, infartou e morreu. E aí tu pensa, pô, o cara viveu de qualquer maneira a vida toda, aí o indivíduo do nada, com tudo certinho, morava na rua, dormia na pedra, dormia no frio, nada acontecia. O cara, meu irmão, tava com todas as doenças de pele possível. No momento em que o cara vai começar e faz um exame, faz outro exame, ele não sabe ler e interpretar os exames. Aí me levou os exames um dia, levei num médico amigo meu, paguei a consulta pro cara ler a porcaria do exame. O cara, ó, tá com triglicerídeo alto, tá com colesterol ruim alto, mas tá bom pra alguém que tava vivendo na rua, tá? O que é possível está, né? Aí passou um tempo, o cara morreu. Como diz o Valadão lá, morreu agorinha. Morreu, o cara tava numa boa, né? Vivendo a vida dele, já sem vício nenhum, trabalhando no negócio de caldo de cana da feira, e morreu. E aí a gente tem como explicar? Não tem como explicar. Podia ter morrido, teve todas as chances do mundo para morrer enquanto estava na rua, né? Dormindo na pedra, comendo lixo, bebendo, se drogando, era crack, era bebida. E a igreja já estava explorando o testemunho dele, porque ele era conhecido aqui na cidade por conta disso, né? Porque ele dormia na rua, comia lixo, era uma coisa muito doida. Mas, mano, morreu. Tava bem cuidado com a casinha dele. A gente tem como explicar? Não tem, irmão. A gente morre por muito motivo. A gente é uma poeira estelar. A gente é folha no outono. A gente pisa, esmaga e ponto. Isso aí. Não tem muito motivo, sabe? Ah, morreu, era vontade de Deus. Calma aí, cara, pelo amor de Deus, que vontade de Deus o quê? Diz que Deus tá matando e salvando gente o tempo todo. Parece que o trabalho do Eterno, que vive sempre no sétimo dia, né? Que ele tá no eterno descanso, no eterno agora, ele tá o tempo todo matando e salvando, matando, que o trabalho de Deus no mundo é matar e salvar a gente. Não, gente. Não, Deus está no sétimo dia. A gente que está lutando para que a humanidade seja mais humana, seja mais coerente, seja mais amável, né? É a gente que está nessa luta. Deus não está nessa luta, querido. Deus já fez o que tinha que fazer. A humanidade já foi dito para ela, está consumado, tetelestai, graças a Deus. Hoje a gente achou um vivo caminho, né? Agora a gente precisa viver em conformidade com aquilo que a gente crê. E viver em conformidade com aquilo que a gente crê é sinalizar esse amor para outras pessoas, é cuidar de outras pessoas. Sem esse papo louco aí, né? Da vontade de Deus, vontade. A gente vai estudar isso agora em Corinto. Essa ideia dos presbiterianos, essa loucura toda, né? Pois é. E uns ainda falariam assim, pô, o cara morreu agora para não voltar para as drogas. Deus sabia e levou ele. Deus sabia que ele morreu. Morreu para não voltar. Olha que loucura. Deus é tipo um vingador, né? Do Caverna do Dragão. Ele é um Darth Vader, né, mano? Ele mata o cara para ele não voltar pro caminho e ser condenado ao inferno, entendeu? Cara, putz, mano. Tenso, né, cara? E a gente tem que aguentar, irmão. A gente tem que aguentar. A gente tem que ficar ouvindo essas badalhocas aí. A gente tem que aguentar. A gente tem que ouvir. Tá tudo bem, né? Quando fala essas bobagens perto de mim, eu dá vontade de soltar uma fumaça ninja e sair, desaparecer, né? Porque, assim, é uma falta de sensibilidade. A vida ela foi tão banalizada, a gente está com uma falta de sensibilidade terrível. A gente precisa repensar. A gente precisa, todo dia a gente tem que começar a ver para onde que está debandando a ideia que a gente tem de vida, porque a vida para a gente hoje é o indivíduo existir numa condição moral, né? E vida não tem a ver com isso, né? A existência numa condição moral, dentro da moralidade. Vida tem a ver com outras coisas. Vida tem outros quartos e salas ocultas que só cabe ao indivíduo que se identifica na própria existência saber qual é a conformidade da vida e qual o destino dele na própria existência. Qual é o destino dele, né? Ele poder ser aquilo que ele é, entende? A gente ficar tentando moldar a moralidade da humanidade, tentando controlar para qual caminho que ela vai, que ela vem, isso é pura bobagem. O que o indivíduo é na vida? Ele poder ser aquilo que ele é, sabe? Ah, mas eu sou bandido. Aí vai ser ruim para você, querido. Tá? Vai ser ruim demais. A gente não quer que você tenha essa vida, não.
Ah, mas eu sou desonesto. Não seja. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente: aquele que rouba, não rouba mais, sabe? Troca de vida, né? A gente vai tentar colocar o indivíduo dentro de uma condição em que a própria existência dele não sacrifique ele na vida. Então, eu quero ser um sujeito forte. Para você ser um sujeito forte, você vai ter que entender que você vai ter que sofrer, vai ter dores, a vida vai te deixar calejado, não tem jeito. Então, para que você possa de fato ser forte, você vai ter que sofrer as dores da vida. Então, a gente não pode privar o indivíduo da dor, né? Eu estava fazendo tatuagem e no pulso é o lugar do corpo, foi no bumbum que doeu mais, que eu tenho uma tatuagem que vai até o bumbum, né? Já contei isso, que não era lugar para se mexer, é um lugar consagrado, né? De Deus, né? Mas eu entreguei na mão de um tatuador. E o mesmo que pegou no meu bumbum, pegou no meu peito agora. Porque também essa aqui vai vir até o peito aqui, tá vendo por aqui, né? Então, mas o lugar que mais doeu no corpo foi aqui no pulso, ó. Isso aqui doeu, cara. Quando ele bateu a agulha, eu afinei rapidinho, mano. Falei, opa, dói. E é o pulso, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, pô, mas se eu quiser chegar nessa Dói área nada, aqui. João. Oi? Não dói, não. Pô, olha só, é pesado, filho. Não dói. Pô, dói muito. Eu Confia em fiz mim. nomes que são muito Eu sensíveis. não fiz um rabisquinho o nome Jesus Vive, não. Eu pintei meu pulso. Eu não tenho Jesus Vive, filho. Eu tenho 28 tatuagens. Respeita a minha Mas história. você tem essa aqui pintadona assim, ó? Não tem. Tenho, sim. Nas costas inteiras. Tenho minhas costas inteiras, sim, velho. Dói nada. Pô, Tenho. Tenho no braço todo também. eu botei o bumbum pra jogo, filha. Mas bumbum não dói nada. Pô, dói muito. Tá maluco. O que você tem no bumbum? Desculpa a pergunta. Mas homem é frágil mesmo, né, cara? Ele isso. tudo. O que você tatuou perna no bumbum, gente? A perna e a bunda lateral. Ah. Tipo da Yakuza. O homem é frágil, né, cara? A dona Roberta ali, coitada. Chateada com o assunto. Não, eu também tenho algumas. Ah, é? Uau! Aí sim. Eu vou sofrer mais um pouco, né? Mas Deus há de me perdoar. Mas o que eu tava dizendo pra vocês? Tá doendo aqui pra caceta, cara. Tá inchado, tá doendo. Fiz sexta-feira, isso aqui tá um nojo. Tá coçando, minha vontade de enfiar a unha, arregaçar isso tudo. É uma escolha que eu fiz. Dá muita vontade de enfiar a unha e coçar, sabe? Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso resistir a esse processo. Enfiar a unha e coçar, isso vai inflamar, isso vai gerar um problema. A gente tem escolhas mediante as nossas dores, e as nossas dores nos constituem melhor. Depois que eu passei a da perna, que tem vermelho, verde, pra caceta, que eu passei essa da perna, eu aprendi que eu não posso coçar, porque essa aqui, meu irmão, ela deu ferida, meu irmão. Então, eu já aprendi. Então, são as dores que fazem a gente aprender. Então, se eu quero ser forte, necessariamente eu vou precisar aprender com dores. É assim que funciona. Ninguém prova a sua força sem levantar peso algum, né? A gente levanta um peso, a gente carrega uma carga e a gente se torna forte, né? Eu acho que é assim que a gente deveria caminhar. Então, a carta aos Coríntios vai nos ensinar um pouquinho isso. Vai ensinar uma igreja que nasceu fadada para dar errado, mas é onde a gente vai encontrar as figuras mais poéticas do apóstolo Paulo, os carinhos mais condensados que ele pode trazer para uma igreja completamente doida, sabe? Que tudo que podia dar merda numa igreja deu na igreja de Corinto, e a gente vai ver isso nas próximas semanas. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Não vai embora antes da gente orar, vamos pedir para o Eterno nos conduzir nessa semana com muita paz, com muita graça, que a gente precisa para a gente poder sobreviver num mundo em que as pessoas já não estão mais olhando para o lado e imaginando um igual. Estão olhando para um lado, estão pensando num adversário, em alguém que elas precisam vencer, né? Então, não sejamos assim. Não vamos colocar nosso coração disposto para essa disputa, mas vamos colocar o nosso coração disposto a cooperar com a humanidade. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa graça manifesta nessa reunião em que a gente pôde trocar uma ideia, conversar e falar um pouquinho sobre a tua graça e o teu amor. Conduza a nossa semana em paz, conduza a nossa noite com alegria,
que a gente possa se alegrar nesse restinho de dia e que amanhã a gente acorde com as esperanças renovadas no teu amor e na tua graça. Obrigado por cada um que está aqui, que o Senhor possa os abençoar com as suas bênçãos, que o Senhor possa abençoar a família desses que estão aqui inseridos, e que a gente possa, de alguma forma, caminhar com a nossa consciência, caminhar com a graça consciente de que o Senhor nos amou primeiro e que esse amor nos colocou dispostos na vida a amar também os pequeninos e aqueles que atravessam a nossa existência. Obrigado por cada um, que a gente possa ter uma noite tranquila. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as consolações doces e amáveis do Espírito Santo possam estar na sua vida, na minha e de todos ao redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Beijo pra vocês. Vocês são tchutchucos e tchutchucas, tá? A gente tá junto. O que vocês precisarem, só falar lá no grupo, que é nós. Beijo. Valeu, até.